Bom dia! Bom dia, bom dia, seja muito bem-vinda! Bem-vindo a essa live. Seja muito bem-vindo. Sextou, né, gente? Que delícia! Deixa eu só parar aqui. Vamos convidar todo mundo para essa live, para poder estar aqui junto com a gente aprendendo, né, sobre os três maiores inimigos do seu crescimento, os três maiores impedimentos e como vencê-los, né? Eu acredito que essa seja a ferramenta mais importante, que é não só identificar, mas ter as ferramentas certas para poder vencer esses inimigos. Então é uma honra estar aqui com vocês mais uma manhã de transformação, de autoconhecimento, uma manhã de liberdade, né? Porque na realidade, eu gosto muito de dizer isso, nós só conseguimos ser livres e libertos daquilo que nos aprisiona quando nós temos consciência do que nos aprisiona. O que tem te paralisado? O que tem te feito retroceder? Enquanto você não conseguir identificar quais são essas coisas que têm te paralisado, enquanto você não identificar aquilo que não faz sentido para você, mas que de alguma forma, de alguma maneira te paralisa, você continua sendo escravo disso. Então, ter a consciência do que tem te paralisado vai te trazer liberdade. Liberdade para você viver a sua vida, liberdade para você ir em busca dos seus sonhos, liberdade para você realizar aquilo que realmente faz sentido para você. Então, é uma honra estar com vocês aqui nessa manhã novamente. Então, hoje nós vamos falar sobre os três inimigos que te impedem de realizar seus sonhos, seus objetivos, as suas metas. Deixa eu só colocar o meu microfone aqui. Estão me ouvindo bem, me vendo bem? Compartilhei comigo. Então, hoje nós vamos falar sobre os três inimigos que existem na sua vida que mais te impedem de realizar. E nós estamos falando de inimigos. Então, foi aquilo que eu falei no início. Quando você não sabe contra quem você está lutando, você não sabe quais as armas você precisa utilizar. E em muitas das vezes você tem sonhos, objetivos, metas e você para no meio do caminho porque não sabe o que tá te parando. Então, muitas vezes você começa com uma energia muito boa, você começa com alegria, com entusiasmo, com força, com coragem, mas chega lá na metade do caminho, na hora que você está perto de realizar, você para. Você desconstrói aquilo que você construiu, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eu queria te convidar, vamos aproveitar agora que a gente está começando e vamos clicar aqui nesse aviãozinho, vamos convidar as primeiras pessoas que aparecem aí. Eu convidei agora de cima para baixo, de baixo para cima, e agora eu vou convidar de cima para baixo, para que ninguém perca essa live, porque eu vou dar chaves poderosas aqui para as pessoas começarem para você. Então você pode ser um instrumento de Deus na vida de alguém, para chamar, vem para poder se desenvolver, vem que o conteúdo aqui é um presente, está disponível para vocês, tá? Então vamos lá. Impedimentos de ser feliz, de ter uma vida abundante e próspera na vida, que vale uma vida ser verdadeiramente vivida. O que tem te impedido de acessar? Deus te chamou, ontem a gente falou sobre isso, né, sobre escravidão. O quanto você tem sido escrava, o quanto que os seus pensamentos, seu trabalho, as situações têm te limitado de ser quem Deus te chamou para ser. Você nasceu para ter uma vida e uma vida em abundância. Você nasceu para ser livre. Jesus morreu na cruz por você, para que você tivesse acesso a essa liberdade. E muitas das vezes os seus sonhos ainda não foram acessados, os seus objetivos ainda não foram acessados, porque você ainda está vivendo sobre uma escravidão. Você ainda está vivendo, de fato, impedimentos que te afastam de quem você deseja ou quer verdadeiramente se tornar. Então seja muito bem-vindo a essa live que vai transformar a sua vida, a sua perspectiva. E hoje você vai sair daqui igual ontem, com ferramentas práticas. Todos os dias, às 7 da manhã, de segunda a sexta-feira, eu vou estar aqui liberando chaves poderosas para a sua vida. Então convida mais uma para estar aqui. Ontem eu deixei a live salva, algumas pessoas foram lá e comentaram, convidando. Então convida, clica no aviãozinho e chama mais gente para cá,
porque eu tenho certeza que essa palavra hoje vai ser uma bênção na sua vida. Um dos maiores impedimentos para você ter uma vida verdadeiramente abundante, plena, é a vitimização. Esse é o primeiro. A culpa sempre é de alguém. A responsabilidade do não resultado sempre é de alguém. É quando a gente olha para nós, nas nossas debilidades, a nossa fragilidade, e a gente percebe que sozinha não somos capazes de realizar e a gente busca um culpado. Então, quando a gente fala, né, sobre sonhos, sobre objetivo, eu vou explicar um pouquinho melhor sobre o que é a vitimização. Você está sempre culpando alguém. A casa onde você mora, o marido, os filhos, não ter dinheiro, não teve oportunidade, não nasceu numa família rica, não teve oportunidade de estudar antes. Você fica culpando, porque eu errei. Quando você se vitimiza, você não consegue olhar para si mesma e perceber onde a sua vida precisa mudar. Então, trazer a consciência, lembra que eu falei isso no início? Você só consegue vencer algo que te paralisa quando você tem consciência do que te paralisa. Se você não tiver consciência do que está te paralisando, você não vai conseguir vencer. Então, muitas das vezes, e aí, conta pra mim, você já falou isso? Eu já falei isso. Nossa, se eu tivesse nascido numa família rica, nossa, se eu tivesse estudado antes, hoje eu tenho 36 anos. E eu falo, gente, se eu tivesse descoberto meu propósito aos 20, não tivesse esperado chegar nos 30 para descobrir o meu propósito, nossa, quem eu seria hoje? Isso é o quê? Uma vitimização, é olhar para as metas e para os objetivos que ainda não aconteceram e falar assim, não, é porque faltou isso. Você pode trazer isso como consciência? Pode. Eu uso isso hoje como ferramenta com os meus filhos. Eu não sei se vocês que estão aqui já usaram isso. Eu falo com a minha filha assim, filha, vai ler, filha, vai fazer um curso. Minha filha tem 14 anos. E aí, por que eu falo tão insistentemente com ela? Porque na minha época isso não era tão importante. E eu não dei a importância necessária lá naquela época para ler livros, para poder fazer cursos. E hoje ela com 14 eu fico pilhando ela. E falo isso, falo, olha, se na minha época eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, a consciência que eu tenho hoje, eu teria começado antes a me desenvolver. E agora, gente, é tarefa. Porque como ela ainda está sobre o comando, né, sobre a minha autoridade, entrou na rotina ler livros, entrou na rotina fazer cursos. Então, nós temos a autonomia de mudar a nossa vida, assumindo a nossa autorresponsabilidade e de mudar a vida da nossa descendência, das pessoas que se conectam a nós. É igual eu estou fazendo com vocês aqui hoje. Eu estou aqui para poder te sacudir mais uma vez e te falar, olha, o que está te impedindo é culpar a circunstância do que está acontecendo. Então, a vitimização, ela rouba o protagonismo da sua história. Sabe aquela mulher linda, inteligente, forte, corajosa, que não consegue se perceber, né, dessa maneira? E aí começa a culpar todo mundo, o dia hoje tá nublado, não tá bom. Então, a quem você tem culpado? A quem você tem sinalizado o seu não resultado? A quem você tem terceirizado aquilo que ainda não aconteceu? Quantas vezes você quis realizar, mas não se sentiu pronta e acabou colocando culpa nas circunstâncias? Foi aquilo que eu falei. Você olha ao seu redor e isso é um dos maiores impedimentos, porque a vitimização, ela vai te parar em algum momento, se você não assumir e falar assim, oi, peraí, eu tô no controle. Peraí, aonde que eu posso melhorar? Peraí, não tá dando certo da maneira que eu tô fazendo. O que eu preciso fazer de diferente? Quem eu preciso me conectar? Quais as ferramentas que eu preciso acessar? Vitimismo é uma doença sorrateira que vem assolando a humanidade e principalmente os resultados pessoais, profissionais. Quantas vezes você já brigou com seu marido e falou assim, não, a culpa é dele. Mas será que não foi a forma com que você comunicou? Não, a responsabilidade é dele. E aí você não olha para você. É muito mais fácil culpar o outro, julgar o outro e parar de realizar. Então, o que tem te impedido? Qual tem sido o seu maior impedimento? Você entende que a vitimização é sim um sabotador? Que ela sim te paralisa? E aí quando a gente fala assim, é de uma forma
No nosso dia a dia, isso acontece nas pequenas coisas, gente. O que nos afasta da realização pessoal não são os grandes erros. O que nos afasta da nossa realização pessoal são as pequenas pedrinhas no dia a dia que nos incomodam. Então, o primeiro inimigo que te impede de crescer, de realizar os seus sonhos, é o vitimismo. O segundo impedimento é a mentalidade de escassez. Sabe aquelas pessoas que ficam sempre condicionadas ao que têm, esperando o momento para curtirem a vida? Fala para mim se você é assim. Você para e fala assim: quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer tal coisa. Quando eu realizar, quando eu tiver a renda tal, eu vou num restaurante com meu marido. Quando eu tiver ganhando R$5.000, não vou trabalhar no domingo, vou curtir, vou sair para uma praça. Quando eu tiver, isso é uma mentalidade de escassez. A mentalidade de escassez, ela te tira o foco do presente, te leva para o futuro e mostra que você não está pronta nunca. E aí os anos vão passando, os dias vão passando e você não vai aproveitando o que é valor para você. Sabe, porque a mentalidade de escassez, ela te gera um sentimento de comparação. Comparação. Você compara a sua vida com a de outra pessoa e você fala: é porque aquela fulana teve oportunidade antes de mim. E aí a gente volta na vitimização com a mentalidade de não tô pronta, não é o momento, não é a hora de realizar. Então, se sente extremamente limitada e sempre foca no negativo. Então, a mentalidade é o segundo inimigo. Focar naquilo que é negativo, focar naquilo que te paralisa. Tem tantas coisas boas na sua vida, mas você sempre olha aquilo que você não tem. E por esse motivo você não realiza. E por esse motivo, como o seu foco, o seu olhar está sempre buscando algo que você não tem, você se sente incompleta. E aí, consequentemente, você se sente triste, se sente feliz, não tem energia, não realiza e, consequentemente, você se afasta dos seus sonhos e dos seus objetivos. As pessoas com mentalidade de escassez, elas focam na falta, no medo de perder ou no medo de faltar algo. A mentalidade de escassez não trata apenas de dinheiro, trata-se também de posicionamento. Você já ouviu aquela frase: quando eu ganho, alguém sempre perde? Isso é uma mentalidade de escassez. Ah, Michele, mas sim, quando alguém ganha, alguém sempre está perdendo. Não, gente. Quando alguém ganha, ou melhor, quando eu ganho, o outro também pode ganhar. E isso é virar a chave da sua mente. É começar a olhar para a perspectiva de que você não precisa usar ninguém para ter os seus sonhos, seus objetivos realizados. Você não precisa usar ninguém. A ferramenta que você tem ali, eu não sei com que você trabalha, vamos colocar aqui, que eu vi aqui que tem uma consultora de beleza. O produto que você vende, você não está tirando vantagem no outro. Você está dando a possibilidade do outro se sentir melhor. Você está dando a oportunidade de levantar a autoestima da mulher, se sentir mais bonita. Quando você vende aquele tanto de produto para uma única pessoa, kit de cuidados com a pele, maquiagem, que você está dando a oportunidade da mulher se sentir bem, dela ficar com uma pele jovem, dela ficar linda, dela se produzir, porque a maquiagem, ela eleva a nossa autoestima. Então não se sinta culpada pela mentalidade de escassez do que aquilo que você está fazendo, aquilo que você está vendendo, aquilo que você está trabalhando, você está tirando a oportunidade do outro. Você está tirando vantagem do outro, não. A mentalidade de escassez pensa dessa maneira. A mentalidade próspera pensa: nossa, eu estou abençoando essa pessoa, nossa, eu estou transformando a vida dessa pessoa, nossa, essa é a ferramenta e o instrumento que eu tenho para poder usar e abençoar a vida do outro. A mentalidade de escassez, ela sempre pensa: quando eu vou ganhar, os outros vão perder. Eu, para ganhar, as pessoas precisam perder. E não, isso está errado. Isso te impede de realizar os seus sonhos e objetivos. A mente abundante,
ela entende que quando eu ganho, todos ganham e podem ganhar também. A mente escassa sempre foca na perda. Ela sempre acha que está desfavorecida de algo. A mente escassa sempre tem medo de contar uma nova informação. Sabe por que isso é importante? Sabe aquele curso que você fez que é muito bom? Uma outra coisa simples. Sabe estar aqui nessa live? Ontem te destravou, hoje está te abençoando. Não, peraí. Se eu compartilhar com fulano, talvez fulano fique melhor do que eu. E eu não posso compartilhar. Sabe aquele curso que você fez, que você não contou pra ninguém que você fez? Mas você não contou, não foi com a intenção de não ajudar. Foi com a intenção da pessoa ser melhor do que você. Não vou contar não. Não vou contar não, porque existe um risco muito grande dessa pessoa me passar. Existe um risco muito grande dela aprender o que eu tô fazendo. Isso é uma mentalidade de escassez. E aí, mal você comenta com as pessoas que você ama. Faz sentido pra você? Escreve aqui pra mim se faz sentido. A mentalidade de escassez tem medo de falar dos planos e alguém roubar a ideia. Uma pessoa que acredita que todos têm inveja dela e que sempre tem a sensação de que vai perder alguma coisa. A mentalidade de escassez, ela não conta sonhos para ninguém, nem para as pessoas que ela confia. E isso aí é uma linha muito tênue, né, gente? Não são com todas as pessoas que a gente deve compartilhar, mas com quem te ama, com quem tem ferramentas que vão abrir acessos para vocês, é possível compartilhar. A questão é qual a sensação emocional você fica quando você compartilha o seu sonho e o seu objetivo. Qual que é a sensação? Você fica com medo? Porque estar com medo é um sinal que a sua mente, sua mentalidade está escassa. Então, estar com medo é um sinal de que você acredita que as pessoas precisam perder para você ganhar. E aí? Isso faz sentido? Porque se isso for nas mínimas coisas, o inimigo que te impede de crescer, de realizar, é a mentalidade de escassez. Então, o primeiro impedimento, a vitimização. Assumir o controle da sua vida, assumir o controle da sua história. Segundo, a mentalidade de escassez. Michelle, eu não gosto de compartilhar. Eu tive uma ideia nova e se eu contar, as pessoas vão roubar. Ei, acorda, você é única. Existem características únicas que Deus fez você, ferramentas que Ele deu acesso somente a você. Você já pensou que a sua ideia, a sua estratégia pode mudar a vida de alguém? Se você compartilhar. Talvez a chave que você tem é a única coisa que a outra pessoa precisa para poder ter resultado. Então, o seu foco tem que estar em ganhar e multiplicar, para que você tenha energia para vencer a mentalidade de escassez. Um outro problema da mentalidade escassa é começar a ver que nunca tem o suficiente. Para de olhar para as possibilidades e começa a olhar para as limitações. Então, você nunca está feliz e satisfeita e plena com o que você tem. A mentalidade de escassez, ela sempre olha para aquilo que está faltando. Nunca é grata pelos processos, nunca é grata pela transformação. Não consegue viver no presente, está sempre ansiosa, focada lá no futuro. E aí, faz sentido isso para você? Nunca tem o suficiente. Nossa, quando eu tiver aquela situação, eu vou viver disso, eu vou viver daquilo. E aí começa a trazer clareza sobre os seus sentimentos. Para vencer esse inimigo que te impede de realizar seus sonhos e seus objetivos. Você está tão focado em não faltar, que você não consegue criar ferramentas. Deu uma travadinha aí, gente. Voltou? Coloca para mim aí se voltou. Então, muitas das vezes, a mentalidade escassa, a pessoa fica refém das possibilidades e refém das circunstâncias. Quantas vezes você parou
Quantas vezes você se sentiu limitado? Quantas vezes você ficou medo, insegura? Ótimo. Então, o primeiro inimigo que te impede de realizar é a vitimização. Você precisa assumir o autocontrole da sua vida. O segundo inimigo que te impede de crescer em busca dos seus sonhos é a mentalidade escassa. E o terceiro e último inimigo é o contágio social. E o que é contágio social? Contágio social são as 5 pessoas que você mais convive. E aí, o seu contágio social, ele dita os seus resultados. Isso é muito forte. Estar conectado às pessoas erradas, isso vai te paralisar em algum momento. Porque se você só convive com pessoas que conversam sobre a crise, vivem as doenças, são negativas, você de alguma maneira vai ser contaminada por esses sentimentos, por essas palavras. Então, o terceiro maior inimigo que te impede de realizar os seus sonhos são aquelas pessoas que vivem o tempo todo ao seu redor te influenciando. E eu coloquei aqui, eu quero citar isso para você, 2 cientistas, Nicholas Kristalis e James Water. Eles fizeram um estudo e verificaram que nós somos influenciados pelas pessoas que nós convivemos até a 3ª geração de amigos. Então, o meu amigo que tem mais um amigo, que tem mais um amigo, influencia diretamente quem é você. E isso é muito forte. Sabe por quê? Porque o nosso contágio social, ele nos eleva em busca dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, ou ele nos paralisa. Os seus amigos hoje, o que eles fazem? Eles te levam para o próximo nível? Os seus amigos, eles te dão vontade de se sentar numa roda com eles e conversar. Os seus amigos, os seus familiares, conversar e ir em busca dos seus objetivos. Comenta para mim aqui. Nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Se você convive com pessoas tóxicas, aí negativas, que têm maus hábitos, que só reclamam, que não gostam de se desenvolver, você jamais chegará na sua alta performance. Jamais. Porque as pessoas que estão ao seu redor, elas não te incentivam a buscar a sua melhor versão. Sabe aquela pessoa que você dorme mais um pouquinho naquele dia que você sabia que precisava trabalhar e ela fala assim, não, só hoje. Essa é uma pessoa que te sabota. Sabe por quê? Ela não tinha que te incentivar a descansar mais um pouquinho. Se sua meta e seu objetivo estava programado para que você realizasse. Ela te fala, não, vamos lá, levanta, vai, faz, acontece, o sonho ainda não veio, você é capaz, você pode, não compra a sua desculpa, vambora fazer acontecer. Sabe aquele amigo que tá sempre te motivando? Sabe aquele amigo que tá sempre ali te incentivando? Agora, quando você convive com pessoas positivas, você tem ferramentas para te ajudar. Ser positivo não é, você nunca vai viver uma adversidade. E nunca vai viver no mundo da lua, isso é importante. Viver no mundo onde sempre tudo dá certo, não. A vida real é uma vida onde você vê possibilidades. Então, gente, ser positivo e se conectar com pessoas positivas é olhar para as circunstâncias e ver além do que está acontecendo. É a mesma coisa eu aqui. Imagina eu aqui todo dia reclamando, ó vida, ó dor, ó azar. Pelo amor de Deus. Vocês iam se sentir mal, rapidinho vocês iam embora daqui. Não é verdade? Não é horrível conviver com pessoas assim? Mas no nosso dia a dia, até as pessoas que a gente ama, talvez um amigo muito próximo, talvez os seus pais, só comentam sobre as adversidades. Fala que você trabalha demais, fala que você está desgastada demais, fala que você não está pronta, fala que isso não é para você. Você já ouviu isso? Uma pessoa uma vez virou para mim e falou comigo assim, eu falei, você trabalhando, fazendo, né, acontecendo, final de semana com os meus filhos, aquela vida intensa. Aí, compartilhei alguns sonhos, a pessoa virou para mim e falou comigo, você já pensou que isso não é para você? Você já pensou que você está sonhando grande demais, menina? Você sonha demais, menina? Vocês já ouviram isso? Quantas vezes eu já ouvi isso?
E isso é um sinal que a pessoa não está junto com você. Ela não está junto com você. Para que insistir? Isso é uma pessoa tóxica que vai te afastar do seu sonho, do seu objetivo. Quando você convive com pessoas de mente positiva, elas conseguem enxergar a possibilidade, sejam pessoas que já chegaram lá ou que estão na jornada de transformação junto com você. Isso é importante, você ter essa consciência e essa clareza. Sabe por quê? Porque muitas das vezes as pessoas que você convive, elas ainda não chegaram lá. Elas ainda não chegaram lá. Mas elas estão na mesma luta que você está. No mesmo foco, no mesmo objetivo, na mesma vibe que você. E aí, em algum momento, você se sente motivado. Nossa, fulano tá fazendo, vou fazer também. Fulano tá na corrida, eu também vou correr. E aí você se sente motivado por elas. Então, gerenciar os seus relacionamentos não é abandonar as pessoas, é se posicionar além daquilo que ela se manifesta. Sabe por quê? Hoje, convivendo com muitas pessoas da minha rede de relacionamento, hoje eu sou naturalmente positiva, gente. Eu escolhi ser positiva diante de qualquer circunstância. E quando alguém chega pra mim e fala comigo assim, essa situação X, essa situação Y, eu falo assim, não, peraí, vamos pensar. O que a gente pode fazer? Quais as ferramentas que a gente tem? Eu continuo crendo num Deus que faz. Você tem a oportunidade de gerenciar os seus relacionamentos e não abandonar as pessoas tóxicas. Mas, primeiro, conviver menos. Segundo, ser positiva além daquilo que você tem manifestado. Ensinar as pessoas a verem que existe algo positivo em você. Eu, na minha jornada, tive que desvencilhar, tive que deixar algumas pessoas pelo caminho. E deixa eu te falar, sabe qual o maior desafio? Eu sentia falta, dava vontade de ligar, dava vontade de conviver. E isso está muito relacionado a vício emocional. A gente vai falar sobre isso na segunda-feira. O quanto você tem alimentado o seu vício emocional de... Eu sempre tinha uma pessoa que eu reclamava. E ela sempre me ouvia e falava comigo que estava difícil mesmo, estava complicado mesmo. Eu sempre tinha uma pessoa que eu ia lá chorar as minhas mágoas. Você também tem alguém assim? Cuidado. Cuidado, porque essa pessoa pode estar sendo usada para te parar de forma inconsciente. E aí, sabe o que eu fiz? Eu parei de me vitimizar. Eu assumi a minha verdadeira identidade. E eu entendi que aquela pessoa só precisava conviver. Não precisava ser melhor amiga. Porque toda vez que eu buscava ajuda, que eu buscava uma palavra de incentivo, que eu falava, não, a hora que eu tava precisando de injeção de ânimo, ela vinha me abraçar e falava assim, não, calma, é assim mesmo, vai passar. E não! Se você tá em busca do seu sonho, dos seus objetivos, você precisa colocar energia nisso para fazer a coisa acontecer. Então, agora eu vou te dar 3 ferramentas práticas para que você possa assumir o controle da sua vida, para que você possa verdadeiramente vencer esses 3 inimigos. O gerenciamento dos nossos relacionamentos é uma das ferramentas. Você não vai abandonar as pessoas, mas você precisa conviver menos se você não consegue se posicionar. Você precisa conversar menos se você não consegue se posicionar, porque senão você vai ser contaminado pelo negativismo da pessoa, pela vitimização da pessoa, porque nós somos influenciados pelas pessoas que a gente convive. Então vamos lá. Primeiro, para vencer a vitimização, você vai precisar assumir a autorresponsabilidade. Ter consciência de que todos os resultados que você tem colhido na sua vida são frutos unicamente das suas decisões e das suas ações. Então, quando você assume a sua autorresponsabilidade diante dos desafios, você começa a ter consciência, peraí, o que eu posso mudar? Peraí, o que eu preciso mudar? Peraí, o que está na hora de mudar? E aí você assume o controle da sua vida. Você não delega ele para ninguém. Então, se alguma coisa não saiu como planejado, você para e fala, peraí, onde eu posso mudar? Onde eu posso fazer de uma forma diferente? O segundo inimigo que você vai vencer é a mente de escassez. Como?
mudando a sua comunicação. A gente não consegue mudar o pensamento. Lembra que eu falei isso ontem? A gente consegue mudar o sentimento e, consequentemente, a gente muda... A gente não consegue mudar o pensamento nem o sentimento. A gente só consegue mudar a nossa comunicação, a maneira com que a gente fala, a maneira com que a gente se comunica. Então, é dessa maneira que nós vamos nos comunicar a partir de agora. Uma maneira positiva, uma maneira clara, uma maneira transformadora. Então, a primeira forma de mudar uma mente de escassez é mudando a comunicação, é profetizando, é trazendo clareza àquilo que Deus vai fazer através de você. É trazendo essa clareza para os seus dias, é trazendo clareza para a sua vida, para as suas decisões, para a sua transformação. É trazendo consciência de que Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou aquilo que nós pensamos. É trazendo consciência de que Deus está no controle de todas as coisas da nossa vida, todas as coisas. Exclusivamente todas as coisas. E que você não desistiu, que você não parou, que você não ficou pelo caminho. Deus está no controle da sua vida, Deus está no controle da sua história. Mas você precisa ver isso. Você precisa entender que Ele está no controle. Gente, deu uma bugada aqui no meu celular, mas acho que já voltou. Então, como que a gente muda a nossa comunicação? Mudando, profetizando, usando a gominha. Quer mudar a sua mente, quer mudar seus pensamentos? Muda a sua comunicação. Você só muda o seu pensamento e o seu sentimento mudando a comunicação. Então, quando você ouvir, pensar algo que está te paralisando, mude a comunicação. Comece a profetizar. Alimente o seu coração de coisas positivas. Então, nós vamos falar sobre ler mais livros sobre mentalidade financeira, fazer mais cursos, ver filmes, experimentar lugares diferentes, se conectar às pessoas novas. Então, novos caminhos, novas pessoas, novas. Isso é fundamental para que você tenha resultado, para que você consiga mudar a sua vida. Então, primeira vitimização, como vencer? Assumindo a autorresponsabilidade. Segundo, como que a gente muda uma mentalidade escassa? Mudando a comunicação, profetizando, se posicionando, estudando, lendo livros, se conectando às pessoas, indo a lugares diferentes. Por que é tão importante? Você já foi num restaurante mais fino, mais sofisticado, você sentiu, nossa, que delícia, eu quero viver isso todos os dias? Então é importante que você trilhe novos caminhos, faça novas conexões. E por último, no contágio social, novas pessoas. Você vai escolher e ditar os assuntos que você vai conversar. Você vai sair de cena quando não fizer sentido para você. E você vai servir as pessoas com o que você tem de melhor. Isso é fundamental para que você possa mudar o seu padrão de comportamento, para que você possa mudar a comunicação. Vou explicar como que funciona a gominha. A gominha é uma ferramenta que a gente utiliza. Existe um estudo, um artigo científico que prova que ela bloqueia o padrão de pensamento do momento. Então, como que funciona? Se eu estou pensando algo negativo, se eu estabeleci uma meta para mim que eu não estou cumprindo, por exemplo, como, eu não vou comer doce, e veio aquela vontade de comer doce e eu não consegui controlar, como que eu vou controlar pensamentos? Só mudando a comunicação. Então, toda vez que vier um pensamento negativo, você puxa a gominha e deixa ela instalar. Quando você puxa, tem que ser do lado de cima, tá? Do braço, viu, gente? Ela gera uma dor, né? Uma certa ardência. E isso comunica para o cérebro, ele tira o foco daquilo que você está pensando ou sentindo e coloca o foco na dor que você está sentindo no braço. Então, de uma maneira consciente, você muda aquele padrão, aquele foco de pensamento. Então, você coloca... Michele, funciona? Funciona. Coloca que vocês vão ver. Então, eu falei sobre isso ontem, né? Eu estava com a mente muito acelerada, pensando coisas que
que não faziam sentido. E aí eu comecei a profetizar, mudar a minha comunicação. E como que eu fiz? Qual a ferramenta que eu decidi usar? A gominha. A gominha para quê? Para que eu mudasse a minha comunicação, eu mudasse o meu estado físico. Então, quando você muda a comunicação, quando você se posiciona, quando você começa a profetizar, você consegue acessar algo novo. Você consegue bloquear aquele padrão de pensamento e de comportamento. Então, para vocês aqui hoje, as 3 ferramentas para poder vencer os inimigos que te impedem de crescer e de realizar os seus sonhos. Primeiro, assumir a autorresponsabilidade para vencer o vitimismo. Segundo, mudar a sua comunicação para poder vencer uma mente de escassez. E terceiro, escolher os assuntos que você vai conversar com o seu contágio social. Sair de cena quando as pessoas começarem a falar só de pandemia, só de doença, só de morte. Sai de cena. Vai beber uma água, depois você volta, chega com um novo assunto. E servir as pessoas com o que você tem de melhor. Então, esses os ensinamentos que eu quero deixar para vocês. Coloquem em prática. Tirem, extraiam isso de você hoje, nesse dia. Começa a assumir a autorresponsabilidade. Peraí, quais são os meus sonhos? Quais são os meus objetivos? Por onde eu devo começar? E aí eu tenho um convite especial para você. Coloca no despertador para você não perder a live de segunda-feira. Nossa live de segunda-feira chama O Despertar da Leoa. Eu vou falar sobre como começar a agir em busca dos seus sonhos. Quais as ferramentas que você precisa? Quais as ferramentas você vai precisar para acessar? Então, eu quero que você vá lá nessa live de hoje, marca pelo menos 3 pessoas. Eu vou salvar a live aqui agora, daqui 2 minutinhos está disponível lá. Marca lá 3 pessoas para estarem com a gente aqui na segunda-feira, que eu vou falar sobre o despertar da leoa. Como você, mulher, pode despertar para ir em busca dos seus sonhos, para ter uma vida plena, para se sentir plena de verdade, integral em todas as áreas, do seu relacionamento com seu esposo, do seu relacionamento com seus filhos, com a sua saúde, seu pilar intelectual, como você pode extrair de você ferramentas para ganhar dinheiro, controlar o seu emocional. Então, na próxima semana, de segunda a sexta-feira, todos os dias, eu vou falar sobre o poder que existe dentro de você para você agir. Combinado? Super beijo, gratidão, Deus abençoe a sua vida, que hoje seja um dia incrível. Aproveita bastante o final de semana. Quem aí é casada, aproveita o maridão aí, o dia dos namorados, e curta bastante a sua vida intensamente, né? Tenha uma mentalidade abundante, entenda que a sua vida é para ser vivida agora, no presente. 60% da sua vida tem que ser agora. Você precisa estar presente. Usufrua desse presente que é o dia de hoje. Combinado? Super beijo, Deus abençoe vocês.